Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre um tema que é até polêmico, é a separação do Rio Grande do Sul, mas por um plano argentino. Isso veio no livro do Sérgio Correia da Costa, que foi embaixador brasileiro durante muitos anos na Argentina. Ele também foi espião. E ele lança esse livro, Crônicas de uma Guerra Secreta. O nazismo na América, a conexão argentina. E tem uma frase logo na capa muito interessante. Uma vez caído o Brasil, o continente sul-americano será nosso. Juan Carlos Perón. Ele falou isso em 1943. Segundo o embaixador e historiador, Sérgio Corrêa da Costa, ele relata um plano secreto durante o período da Segunda Guerra Mundial. Começou um pouco antes, na verdade, em 1938, quando Hitler anexa a Áustria. Esse troço vem na cabeça dos argentinos e muitos generais que eram linha dura, que não gostavam mesmo do Brasil. Esse perigo realmente aconteceu, mas o Correia da Costa, segundo muitos historiadores, ele exagerou nos documentos, que ele fotografou esses documentos, mas muitos acreditam que isso era só um exercício, não era na verdade um plano concreto de invasão do país. Mas ele é muito interessante, é uma coisa muito factível, podia ter acontecido mesmo, que Brasil e Argentina sempre foram rivais, principalmente naquela área do sul do país. E o plano argentino, ele tenta a separação do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Isso também ia criar um estado tampão junto com o Uruguai. A ideia é que esse cinturão de defesa da Argentina fosse até a Bolívia, para proteger de uma invasão brasileira. E é uma coisa assim que o Correia de Castro ele fez com suas memórias pessoais, quando ele foi espião, documentos fotográficos de arquivos argentinos, análise diplomática, interceptação também de mensagens nazistas que eles tinham um projeto Bolívia, que era uma rede de espionagem que eles tinham aqui. Mas o plano de anexação do sul do país, e ali o Prata, eles pretendiam usar as colônias alemãs e as colônias italianas, porque eram muito bem organizadas, tanto aqui no Brasil, na Argentina e também no Uruguai. Havia um investimento grande do governo alemão nessa época, na Argentina e no Uruguai. No Uruguai, tanto que eles financiaram até a construção de uma hidrelétrica, que é a hidrelétrica do Rio Negro, que na época ela produzia mais energia do que o país precisava. Então muita gente diz que isso seria para esse novo país, seria esse país do Rio Grande do Sul. Ele tinha um nome até interessante, que seria as províncias do Sul. E o plano seria, pela proximidade da Argentina, Uruguai, com o Rio Grande do Sul, a tradição federalista gaúcha da Revolução Farroupilha e uma presença grande de comunidade alemã, que iam querer se separar, infiltrar espiões aqui para se separar, e eles dariam um golpe pedindo a anexação desse eixo pró-Argentina como um território livre, mas com a Argentina como protetora. Isso foi nos anos 30, foi até os anos 40, essa ideia. E seria financiado por um grupo de veteranos da Primeira Guerra Mundial, de soldados alemães chamados de cabeças de ferro, ou cabeças de Atos, depende da tradução. E esse grupo, até o Hitler fazia parte desse grupo de veteranos, tinha muito dinheiro esse grupo. E eles vieram para a América do Sul exatamente para colonizar. E o movimento nazista brasileiro era fortíssimo, igual o movimento nazista argentino. A maior concentração de nazistas fora da Alemanha ficava aqui no Brasil. Mas o maior centro, assim,
de nazistas, aonde teve a maior manifestação, foi em Buenos Aires. Foi um encontro do Partido Nacional Socialista em plena Buenos Aires, nos anos 80. Então, eles pretendiam tomar de um golpe de Estado ao Uruguai, por causa do Rio da Prata, que era fundamental. Eles acreditavam que iam tomar o Uruguai em 3 dias. Levantariam o sul do país e mais uma revolta que ia criar a República Gaúcha do Sul, e os argentinos, que na época eram considerados a potência militar mais forte da América Latina, que isso vai até o fracasso da invasão das Ilhas Malvinas. Eles tinham essa impressão. Todo mundo achava que a Argentina estava muito bem preparada para uma guerra. Mas o Correia de Castro, ele ressalta uma coisa: essa guerra não podia acontecer sem ajuda alemã, porque os argentinos não tinham petróleo na época, não eram autossuficientes em petróleo, e a produção industrial deles era fraca, principalmente militar. O que eles perdessem na linha de frente não tinha como repor. Então, sem ajuda alemã, isso não ia acontecer. Santa Catarina tem até hoje um porto de submarinos alemães que existe ali em Santa Catarina. Era um posto, era um cano de água com uma bomba de combustível, mas fazia parte do plano alemão dessa influência, porque eles achavam que o Rio da Prata era a chave para a América Latina e também o sul da Patagônia, né? Que eles também chamavam da Nova Asgard, que eles acreditavam que podia ser uma colônia alemã ali também. Então a Argentina estava se preparando e preparada para essa guerra. Então a frase de Perón não era ainda o presidente da Argentina. Ele só vai ser presidente da Argentina em 1900, lá nos anos 50. Em 43, com o golpe, ele entra na política, ele vira ministro. E nos anos 50 ele se torna presidente da Argentina. Mas ele sabia que sem ajuda alemã não tinha como. Então ele falava que a causa alemã era fundamental para os argentinos. A vitória da Alemanha era fundamental para a causa argentina. Eles não contavam com a Segunda Guerra. E o que aconteceu depois, no começo da Segunda Guerra, foram vitórias muito fáceis para a Alemanha. Eles pararam e acreditaram que os alemães podiam vencer essa guerra. Então, segundo o Correia de Castro, estavam preparados. A espionagem estava forte, propaganda já ativa. A Argentina era uma potência militar e econômica no sul do país. E Getúlio Vargas sabia disso. Tanto que Getúlio reforçou o exército no sul. O exército no sul foi muito bem reforçado. E existe até durante os anos 30, no governo de Getúlio, um relatório do próprio exército brasileiro dizendo que o exército estava despreparado para uma guerra no sul. E os argentinos sabiam disso. Tanto que o governo Vargas autoriza uma compra gigante de armas. É o grande contrato Krupp, que a gente pode até falar depois disso. O Brasil começou a se equipar com equipamento moderno alemão, principalmente artilharia, muita artilharia antiaérea. E o Correia de Castro fala desse plano secreto de transformar o Rio Grande do Sul num país gaúcho. Como a gente sabe, ele é meio exagerado, o livro é meio exagerado, mas o plano em si tinha fundamento, com a ajuda alemã. Isso tinha fundamento, porque os veteranos iam ajudar o exército argentino, o exército alemão ia trazer equipamento, novos equipamentos para eles, mas a Segunda Guerra começou. Com as rápidas vitórias, tudo corria bem, mas quando os alemães perderam tanto a Batalha da Inglaterra como a Operação Barbarossa foi um fracasso, os argentinos já viram que a coisa não ia funcionar. Era melhor tratar com diplomacia o Brasil. E o Brasil está começando a receber armamento americano. E quando os americanos vêm para cá, tem a base lá no Rio Grande do Norte de reabastecimento para uma possível invasão na África do Norte,
Parnamirim vira a maior base americana do mundo. Essa base era fundamental para o esforço de guerra dos aliados. E as patrulhas também antissubmarinas começaram aqui no Brasil. O Brasil se reforçou, criou a FAB e as forças do sul do país ficaram mais fortes. Então esse plano, se houvesse mesmo uma invasão, não ia dar certo. Porque pós Segunda Guerra Mundial, pós o governo de Perón, as questões na Argentina. A Argentina perde muito dinheiro por planos econômicos. Perón faz um governo desastroso no final, acaba com o dinheiro que a Argentina tinha conseguido com a Segunda Guerra Mundial e acreditava numa terceira guerra, comprou armamento pra caramba, mas muita coisa ele deixou para lá, não incentivou a indústria local. A Argentina era um país que construiu seus próprios aviões, o primeiro país a criar um avião a jato. E Perón fracassou como política econômica e essa ideia de invadir o país deu com os burros na água. O Uruguai é a mesma coisa. Quando houve a Batalha do Rio da Prata, os uruguaios sentiram que podia ter um golpe mesmo. Ali os militares uruguaios, linha dura, podiam dar um golpe contra o presidente uruguaio. O que eles fizeram? Se aliaram rapidamente aos ingleses, deixaram os portos uruguaios abertos à marinha inglesa. Tanto que dizem, não sei se isso é verdade, que os navios de combate ingleses, quando atracavam em Montevidéu, tinham que apontar os canhões em direção a Buenos Aires. Então isso deixou os argentinos totalmente sem ação. E o Sérgio Corrêa da Costa, ele cita isso. O livro é muito interessante, é um livro que pode criar até uma série de aventuras, de espionagem, que ele, como espião, ele até foi muito competente. Então, esse livro não sei se ainda está à venda. É um livro muito interessante para a gente pesquisar, como pesquisa, criação de histórias. É um livro muito interessante. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.